Aceitar. Pronto. Bom, gente, vamos iniciar trigonometria. Só nessa primeira aula aqui, se você for analisar, depois pegue, que eu vou mandar lá no roteiro de estudo de vocês, para você começar a perceber como tem caído isso em Enem, né? E, lógico, os vestibulares clássicos é o classicão, mas Enem eles começam por uma roda gigante, começa a falar de uma câmera de 360 graus, sentido horário, anti-horário, e, na teoria, se você for analisar onde se encaixa aquilo, é aqui, regra de 3, muita regra de 3, não é só para converter radianos, mas sim tudo que se trata de uma circunferência. É giro, é ciclo, é algo repetitivo, faço as questões, né? Não tem às vezes nem como eu pedir assim para você escrever, mas é para você começar a analisar como isso tem caído. Bom, vamos lá ao início. Arco trigonométrico, ciclo trigonométrico, valores, e depois, aula que vem, você vai ver seno, cosseno e tangente nessa bendita circunferência. Bom, mas aqui antes, ver o que é um arco, o que é um ângulo. Dada uma circunferência, vocês, qualquer circunferência, de qualquer tamanho, qualquer jeitão, se eu pegar dois pontos nela, dois pontos quaisquer, A e B, peguei aqui ponto A, peguei aqui ponto B, eu divido a circunferência toda vez que eu pego dois pontos em dois arcos. Um é este daqui, é o arco AB, e você tem também o outro arco AB do outro lado. Você tem dois arcos na realidade. Só que é óbvio, normalmente no exercício você estuda um. Ao estudar um, o outro é o que falta para 360 graus, medida do arco. Então normalmente você pega aqui depois, centraliza a circunferência, traça um ângulo, justamente para pensar em estudar esse arco. Você está estudando o arco, o ângulo é da geometria. A associação simples é o seguinte, a medida do ângulo é a mesma medida do arco. Só que ângulo é uma coisa, arco é outra. Trigonometria estuda arcos. Tá? E aí começa. Duas coisas que você tem que diferenciar bem para entender os exercícios. Existe o que a gente chama medida de um arco. Quando eu falo o arco mede ou a medida de um arco, eu estou sempre falando em unidade, ou graus ou radianos, que vai ser apresentado nessa aula, o que é. Mas medida de um arco é sempre dada em graus e radiano. Medida. Guarde bem isso e fixe bem isso na memória. Toda circunferência, pode fazer a circunferência que for, o desenho que você quiser, sempre vai ter como medida 360 graus ou 2π radianos. A medida não muda. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, importa sim se é uma circunferência. Porque tome cuidado com algo que parece similar, sinônimo, comprimento. Se o exercício fala de comprimento, comprimento não é medida. Em circunferência não. Porque às vezes para nós em medida linear, comprimento e medida é a mesma coisa, em circunferência não. Medida, graus ou radianos. Comprimento, sempre é em centímetro, metro, quilômetro. Isso inclusive para a física, né? Quando você estuda movimento circular é muito importante, senão você erra mais de metade dos exercícios. Eu quero o comprimento de um arco, eu quero a distância percorrida, eu quero a medida do ângulo que ele percorreu. Medida de comprimento. E aí,
cada circunferência tem uma medida, pois todas elas dependem da medida do seu raio. Se ângulo aqui, né, medida de um arco, não importava o tamanho da circunferência, a medida é sempre fixa. O comprimento não. Dependendo do raio, eu tenho um comprimento. Então, sempre centraliza na hora de fazer exercício. Para entender texto, comprimento é uma coisa, medida é outra. E toda circunferência tem como comprimento total 2πr, dependendo do seu raio. E aí, ó, você une essas duas definições e faz a regra de 3 mais simples do mundo. Em toda circunferência, 360 graus, medida, você tem como comprimento 2πr. Medida, comprimento. Um ângulo de 30 tem comprimento x multiplica em cruz. Um ângulo de 60 tem comprimento x multiplica em cruz. Regrinha de 3, onde entra toda a criatividade. Agora vamos lá, radianos. Falando em medida, agora medida. Gente, o que é ter um radiano? Radiano, gente, veio da medida do raio. Rádio, radiano. Então, quando eu falo que eu tenho um arco de 1 radiano, eu pego a medida desse raio, toda circunferência vai ter um raio, pego essa medida e simplesmente converto essa medida nessa curvinha aqui. Ou seja, o que é ter um arco de 1 radiano? É ter um arco cujo comprimento do arco vale a medida do seu raio. Radiano é o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que contém. Então, ter 2 radianos é ter o comprimento de 2 raios. 3 radianos é ter o comprimento de 3 raios. 4 radianos é o comprimento de 4 raios. 5 radianos, o comprimento de 5 raios. 6 radianos, o comprimento de 6 raios. Isso mesmo. E aí? Quantos radianos tem uma circunferência? Surge uma fórmula que é a própria definição. O que você está fazendo? Para você achar a medida em radianos, você está pegando o comprimento da circunferência, o comprimento do arco e dividindo pelo raio. Então, o comprimento de uma circunferência inteira não é 2πr. Esse é o comprimento de uma circunferência inteira. Se eu dividir por r, não importa, o raio se aumentar, o radiano também aumenta, que é a definição, o raio é o mesmo. Sempre uma circunferência inteira tem 2π radianos. Então, 2π radianos é exatamente 360 graus. Medida fixa, jamais muda. E aí surge o que a gente fala de conversão, que vocês vivem fazendo a conversão. Divido por 2, π é exatamente igual a 180 graus. Ou seja, 180 graus é π radianos. Detalhe, π não é 1. Você mesmo sabe. Π é aquilo que a gente diz próximo a 3,14. Só que continua. Porque, olha bem, 180 graus vai ter 3 radianos e um pouquinho, se eu fizer. A circunferência tem 2π radianos, 6,28 radianos, 2π. E essa é a conversão que você brinca. Na matemática, é a brincadeira que você tem que saber bem.
Porém, no Enem, você vai perceber depois na tarefa que ele nem fala de circunferência trigonométrica, radianos. E aí, ó, quem vai fazer exercício, comece a entender. Radiano, 1 radiano em graus. 1 radiano. Pi é 3,14. 1 radiano é dividir 180 por 3,14. É só para você ter uma noção, às vezes, de parada em quadrante. 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Põe isso na cabeça na hora de fazer exercício. Porque às vezes ele pede seno de 2, sem a bolinha de graus, é 2 radianos. Que sinal tem? É só para você saber o sinal do seno de 114 graus, segundo quadrante, positivo, negativo. Isso que você vai estudar já já. E a formulinha, que é a própria definição de radianos. Também na hora de fazer exercício, tem vários exercícios que põe a bolinha, que é o comprimento L, te dá o raio 10, fala que equivale a 1,2 radianos, qual é o comprimento? Você pode usar a fórmula. É o comprimento do arco dividido pelo raio. A própria definição de radianos. O ângulo em radianos é o comprimento dividido pelo raio. Uma circunferência inteira, 2πr. Você vai ter 2π radianos. Certo? Comprimento de 2 raios dividido pelo raio, 2 radianos. E assim vai. Principais arcos. Gente, você está no terceiro. Se estivesse no segundo ano, eu garanto o seguinte, uma das questões da prova é converta 300 graus em radianos. Nossa, você faria. Nossa, você não fez essa, você fez. Só que você está no terceiro. Você tem que começar a entender que seno, cosseno e tangente de todos esses arcos serão as respostas do seu problema. Não adianta você chorar e espernear. Então você tem que saber muito bem cada arco desse quanto é em radianos, porque vai ter exercício em radianos, vai ter exercício em graus. Graus é mais cômodo para você, mas radianos é onde o cara às vezes exerce um poder para ver se você estudou a matéria. E aí, ó, tá aqui os principais arcos. Você vai ver esses arcos na circunferência já já. E vai saber por que são os principais. Vai ter que saber seno, cosseno e tangente de todos eles. Então, não fica pensando que você vai ficar fazendo regrinha de 3 eternamente. Gente, começando. 0 grau é 0 radiano. 0 é 0, não tem jeito. 180 graus, acabei de dizer. É o que você tinha que guardar. 180 graus é π. Por lógica, 360 é o dobro. 2π. 90 é a metade de 180, portanto, π sobre 2. 270 é 3 vezes 90. 3π sobre 2. Ah, beleza. Agora vamos lá. 45 é a metade de 90. Se 90 é π sobre 2, 45 é π sobre 4. E todos que terminarem em 5 vai ter π sobre 4. É o mais difícil deles, talvez. Porque 135, se eu parar para pensar, é 3 vezes 45. 45 mais 45 dá 90, mais 45, 135. Se 45 é π sobre 4, 135 é 3π sobre 4. 225 seria 5 vezes o 45. 5π sobre 4. E 315, 7 vezes o 45. 7π sobre 4. Ah, posso fazer regra de 3, Shigeru? Esteja à vontade. Só que depois, no decorrer de equações de arco duplo, adição de arcos,
comece a entender que eu já fiz essa passagem para você memorizar. Tanto que um dos exercícios que eu passei lá na tarefa é completar o quadro. Para ver se você se toca e vai lá, completa de cabeça, sozinho, no seu ritmo. Agora vamos lá. 60 graus é a terça parte de 180. Π sobre 3. Aí 120 é o dobro de 60. 2π sobre 3. 240 é o dobro de 120, ou 4 vezes 60. 4π sobre 3. E 300 é 5 vezes o 60. 5π sobre 3. 30 graus é a sexta parte de 180. Π sobre 6. 150 é 5 vezes 30, 5π sobre 6. 210, 7 vezes 30, 7π sobre 6. 330, 11 vezes 30, 11π sobre 6. Esses arcos, senhores, sem perdão, o cara vai te cobrar. Vai fazer exercício, suas respostas vão ser 3, 4 valores desse quadro. Saiu disso, eu não sou obrigado a decorar. Eu tenho que fazer algo mais para chegar. Aí sim, talvez regra de 3. Porque agora, ciclo trigonométrico. Nessas horas a gente chama a tua atenção para o nome da matéria. Ciclo. Repetição, algo que se repete, ciclo da água, ciclo da vida, ciclo menstrual. Vai se repetindo, tudo que for repetição, motor de automóvel, roda gigante, giro, né? Pode ser associado ao que você vai ver aqui. Só que aqui é especificamente para trigonometria, tá? O ciclo trigonométrico. É uma circunferência centrada nos eixos X e eixo Y na origem, marco 00, dividida em 4 regiões, chamadas de quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Detalhe, se é circunferência trigonométrica, não é circunferência geométrica. Geométrica eu vario o raio. A trigonométrica, o raio sempre é unitário, vale 1. E não é 1 metro ou 1 centímetro. A distância da reta real do 0 ao 1 é 1 puro, sem unidade. Desenhou uma circunferência trigonométrica. Faça você do tamanho que fizer. O raio é 1. Aí, a partir daí, o ponto A é a nossa origem, que a gente vai começar aqui a procurar arcos. Então, A sempre vai ser 0 graus ou 0 radianos. É o nosso ponto de partida, o nosso referencial inicial. É a partir daqui que você vai analisar o arco que você vai estudar. E aí, tem um sentido. Adota-se o sentido anti-horário, oposto às horas, como sentido positivo. Portanto, partir daqui e andar nesse sentido, eu ando no sentido positivo. Portanto, aqui só existe uma possibilidade de eu chegar a 30 graus. É sair daqui e andar 30 graus nesse sentido. 90, 180, 270, 360. Estou estudando o arco, não é ângulo. 720, 2 voltas. Um arco de 2 voltas. 3.600 graus. Um arco de 10 voltas. Então, 10 voltas na circunferência. Certo? Aqui não há limite para medida. Só que aí depois entenda também que se tiver algum exercício com arco negativo, a única coisa que muda, o sentido que você está andando. Sentido horário é o sentido negativo. Então, se você vê menos 30 graus no arco, só tem um significado. Saiu daqui e andou 30 graus nesse sentido.
A única coisa, o referencial que você vai andar na circunferência que muda. Então, arcos negativos andou no sentido horário. Brincadeiras. Isso daqui parece infantil, mas muitos de vocês falam, não, como é que você conseguiu chegar nisso? Pensando nessa brincadeirinha aqui. A brincadeira infantil até, de criança. Ciente, você está estudando uma circunferência trigonométrica. Circunferência de raio 1, dividida em 4 partes. Sempre aqui eu disse é o sentido 0 graus, ou 0 radianos. E aí a gente começa a brincar. Quando a gente fala começa a brincar, você parte daqueles principais arcos que você já decorou, seno, cosseno e tangente, 30 graus, 45, 60, todos no primeiro quadrante, que você vai aprender a reduzir tudo que você vê nos outros quadrantes ao primeiro quadrante, é o que se chama redução ao primeiro quadrante, porque no primeiro você já guardou 3. Só que aí, como é que se reduz? Por jogada geométrica. Simetria, assim chamada. Por quê? No segundo quadrante eu tenho um arco simétrico a esse. Simétrico porque é o oposto em relação ao eixo Y aqui. E se ele é simétrico aqui, se tem como medida 30 graus, porque eu demarquei 30, aqui a medida também é 30 graus. Só que a localização não é 30. É bem mais que 90, é quase 180 na realidade. É 180 menos 30. Faltou 30 para chegar a 180. Aí eu fiz de cabeça, Shigeru, deve 150. Porque depois você tem o simétrico dele no terceiro quadrante, que andou 30 a mais que 180. 180 mais 30. E por fim, aquele que quase deu uma volta completa. Faltou exatamente os 30 graus. 360 menos 30. É esse jogo de simetria que vai fazer você multiplicar os valores. Só que aí você começa a ver, ó, 150, 5π sobre 6, está lá na tabela. 210, 7π sobre 6, está naquela tabela. 330, 11π sobre 6, está lá naquela tabela. O seno é o mesmo de 30 e de 150, e vai valer menos meio em 210, 330. É o que a gente vai aprender na aula que vem. Só que a gente tem que estar craque nessa bolinha trigonométrica. Que nada mais é, né, gente? Que aí te apresentando o formulário. Quando a gente fala formulário, se um arco é alfa, aqui é π menos alfa, ou 180 menos alfa, se estiver falando em graus. Aqui é π mais alfa, e aqui é 2π menos alfa. Localizações. Para jogar os principais arcos a vocês. Como eu disse, 30 me remete ao 150, ao 210, 330. Apareceu esses arcos, tem como eu trazer o estudo para o primeiro quadrante, redução ao primeiro quadrante. 45 me leva ao 135, 225, 315. Forma um quadrado aqui, se eu fizer o desenho só de 45. 60, 120, 240 e 300. E são aqueles arcos da tabela, todos expostos aqui. Esse é o mapa da trigonometria. Só que aí a próxima aula te coloco quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente. Então se prepare nisso. A grande decepção é na hora de fazer exercício, gente. Parece que não tem nada a ver.
A não ser algumas conversões, os exercícios, né, que o cara manda você treinar, converter. E aí você tem que se preparar. Seu Enem vai ser assim. Olha lá, ó. Primeiro exercício da aula de vocês. Caminhando 100 metros pelo contorno de uma praça circular, uma pessoa descreve um arco de 140 graus, medida do arco em graus. Desse modo é correto afirmar que a medida em metros. Tá errado aí. Mas aí, como ele falou em metros, posso engolir. Na realidade, que o comprimento em metros do raio... Bom, que ele pediu do raio, desculpa. Não falou do arco. Afirmar que a medida em metros do raio da praça é... Desculpa. Tá certo. Medida do raio. Falou do arco. O arco é 100 metros. Então aí, ó. Faz uma bolinha, praça circular. Segundo ele percorreu 100 metros. Caminhando 100 metros. Tá aqui. Comprimento. No contorno de uma praça circular, uma pessoa descreve um arco de 140 graus. O arco também mede 140. Gente, esse ângulo central que a gente traz é mais para você sacar que quando a gente estuda em geometria, a medida do arco é exatamente a medida do ângulo. Não é que ele falou que o ângulo é 144, o arco é 144 graus. Só que aí a gente diz que o ângulo tem a mesma medida do arco. Então essa medida é igual a esta. Se essa é 144, essa também é 144. Regra de 3. Para quem pensa que nem é só regra de 3, regrinha de 3. Medida, comprimento. Medida de qualquer circunferência, seja praça, seja trigonométrica, seja geométrica, 360 graus toda a circunferência. Agora, o comprimento é 2π vezes a medida do raio, que é a pergunta. O que eu sei? 144 graus tem um comprimento de 100. Acho o raio. Vou dividir aqui por 12 e dividir aqui por 12. Que vai dar 12 e aqui vai dar 30. Já diminui bem. 2πr vezes 12, 24πr ao quadrado. 24πr. Igual a 3.000. Seu raio é igual a 3.000 dividido por 24π. Olha, as alternativas ele deixou em função de π, nada de pôr 3,14, só simplificar. Se eu dividir por 6 aqui, vai dar 500 dividido por 4π. Se eu dividir por 4, 125 dividido por π, alternativa C. Isso é o que você pode esperar de uma regrinha de 3 simples no Enem. Muda a história, relaciona aí um comprimento, um arco, pede um raio. E assim vai. Agora, você quer complicar a tua vida? É mais ou menos aquilo que se fala, né? Se você errou esse e acertou o outro, eu vou falar que você chutou o outro. Com certeza. Porque olha só, o exercício é o mesmo.
Só que o nível de entendimento é outro. Uma família viaja para Belém, Pará, em seu automóvel. Em um dado instante, o GPS do veículo indica que ele se localiza nas seguintes coordenadas: latitude 21 graus e 20 minutos sul e longitude 48 graus e 30 minutos oeste. O motorista solicita a um dos passageiros que acesse a internet em seu celular e obtém o raio médio da Terra, que é 6.730 km. E as coordenadas geográficas de Belém, que são latitude 1 grau e 20 minutos sul e longitude 48 e 30 oeste. A partir desses dados, supondo que a superfície da Terra é esférica, viu? Não é plana, o motorista calcula a distância D do veículo a Belém sobre o meridiano 48 graus e 30 minutos oeste. A alternativa que representa corretamente o valor da distância D em quilômetros é... Eu lhe garanto o seguinte: se você fez as duas questões no Enem, acertou essa e errou a outra, você chutou essa. Não tem como. Não tem desenho, latitude e longitude. Bom, o que chama a atenção aqui é o seguinte, para facilitar os problemas. Onde eles estavam e onde ele quer calcular estão na mesma longitude. Aí, ó, um desenho para ajudar, esse desenho não veio, né? É só para lembrar, quando a gente fala longitude, né, senhores, seria aí o que a gente pode dizer horizontal. Eixo Equador lá, né? O Equador, a linha do Equador no globo terrestre. Já a latitude seria Greenwich. Tanto é a latitude norte e latitude sul, para não esquecer mais, né? E longitude é leste ou oeste. No cruzamento do Equador com Greenwich dá 0 graus. E a partir dali se faz as orientações oeste e leste. E você está no mesmo, vamos dizer, na mesma longitude. Eu vou pôr aqui, ó, 48 e 30. Eu estou aqui, nessa longitude. Tanto eu quanto a cidade de Belém. A única diferença é que o veículo onde eu estou está em latitude 21 graus e 20 minutos sul, sul para baixo. Então, se eu pegar aqui, ó, se aqui fosse o centro, né, eu estaria aqui, ó, 21 graus e 20 minutos sul. Eu estou aqui com o meu carro. Abri um arco aqui de 21 e 20. Sul. Se fosse norte, estaria para cima. A cidade que eu quero calcular a distância aí é Belém, que está aqui, ó, 1,20 sul também. Sul, um pouquinho abaixo da linha do Equador, está Belém. Gente, agora que fica claro. O cara te deu essas medidas para te ajudar, ó. 21 e 20 minutos é aqui 1 grau e 20 minutos. Quanto é que vale este arco? Não é a diferença 21 graus e 20 minutos menos 1 grau e 20 minutos, que dá exatamente 20 graus. Tá aí, ó. Isso aqui é um arco de 20 graus numa circunferência, cujo raio ele mandou você pegar lá no Google 6.730.
Não é lindo, gente? Só que você tem que ter essa visão. Exercício já de segunda fase de FUVEST foi assim também. Achar aqui de uma, só que tinha a ver com esfera. O problema é ler, ter a leitura, longitude, latitude, visão aí espacial, que agora é uma regra de 3, como outro. Se nós tivéssemos 360 graus, nós teríamos 2π, o raio da Terra é 6.730 quilômetros. Eu só tenho um arco de 20 graus. É a distância que eu quero, que ele chama de D. Distância de onde eu estou para a cidade de Belém. Multiplica em cruz, acha D. Ele nem fez a conta, ele deixou 630 aqui, ó. Só simplifico aqui por 20, dá 18. 18D é igual a 2π vezes 6.730. Simplifica, passa 18 dividindo, π que multiplica 6.730 dividido por 9. Alternativa A. Lindo, hein, gente? Lindo. Isso dá realmente tesão de pensar e fazer. Só que não é de primeira. Depois que você entende, fica fácil. O outro que também aparece bastante, só que às vezes ele usa um cavalo, um cachorro amarrado para guardar uma casa. Tem exercício também de câmera de segurança. Onde que eu tenho que pôr mais câmera para pegar toda a frente de uma casa. Câmera 360. Que eu devo começar a entender o seguinte, só para você entender aqui o que eu vou fazer já já. Isso daqui é uma corda que gira. Posso ficar fazendo. Só que aqui eu tenho, teoricamente, paredes. Então, se eu tenho parede, quando eu chegar aqui, a corda não vai conseguir virar. Ela vai parar, vai girar. Só que quando chegar aqui, de novo, ela vai parar e vai girar. Então, às vezes um boi pastando, um cavalo que pode comer aqui, só que tem o curral aqui. Então, ele não tem essa área toda para comer. E aí começa a história toda, aqui não tem nem muita história. Na figura ABCD representa uma placa em forma de trapézio isósceles, de ângulo da base medindo 60. A placa está fixada numa parede por AD e PA representa uma corda perfeitamente esticada, inicialmente perpendicular à parede. Nesse dispositivo, o ponto P será girado no sentido horário, mantendo-se no plano da placa, e de forma que a corda fique sempre esticada ao máximo. O giro termina quando P atinge M, que é ponto médio de CD. Isso vai ser importante para mim, M é ponto médio de CD, que ele vale 20. Nas condições descritas, o percurso total realizado por P em centímetros é: que arco eu vou percorrer? Só que não é um arco só. Vai ter várias circunferências. Primeiro, alguém se habilita em me dizer qual o comprimento da corda? Eu sei que ele vai estar aqui e vai parar em M. Alguém habilita? Ele não deu no texto, mas por lógica dá para se entender. Vai, Bruna, Felipe, Maria Guilhermina, Maria Eduarda Máximo. Ninguém? Alô, oi. Vixe, que é difícil. Difícil?
A corda aqui, ó, vai rodar e parar aqui. Não tá para ver? Não sei, eu colocaria 40, eu acho. Sem acertar. Por quê? Chegou aqui. Eu posso garantir que aqui é 20. Então essa corda já mede 20, certo ou errado? Aí, obviamente, ela vai continuar aqui. O que ela continua aqui, ela vai parar aqui. Então ela tem mais 10. Aí, como ela vai, a ponta do ponto P vai parar aqui, que é ponto médio, aqui é mais 10. Então a corda mede 40 centímetros. Ninguém deu. Você tinha que ver isso aqui. Outra coisa que vai ser necessário, quem está mexendo com medida de ângulo, já vou antecipar aqui, ó. Se ele falou, ó, trapézio isósceles, tem dois ângulos iguais, ele te deu 60 aqui, eu posso lhe garantir que aqui é 60. Aí, eu posso lhe garantir que aqui é 30. Porque se ele falou que a corda inicialmente está formando o ângulo de 90, aqui desse outro lado também é 90. Eu vou precisar desse 30, por isso que eu já antecipei. Porque agora eu vou fazer a trajetória da corda. É uma corda de 40 centímetros. Ela vem até aqui normal, descrevendo um arco de uma circunferência de raio 40, certo? P1, vou chamar assim. E aqui P. Só que depois, olha bem, se ela mede 40, ela vai ficar parada aqui em 20, concorda ou não? Aí ela vem, chega aqui, encontra uma nova parede. Só que agora aqui essa corda tende de raio 20 centímetros. Certo? E finalmente, para chegar onde eu quero, se aqui é 10 e a corda media 20, parou em 10. Ela vem aqui e descreve esse arco aqui. E aqui mede 10. Então são 3 arcos de 3 circunferências. Certinho? Primeira coisa. Outra coisa agora é a medida dos ângulos. Eu transportei já 30 para cá, porque eu sabia que ia usar. Outra medida, olha lá, ó, como que é importante às vezes conhecimento geométrico. Ó. Essas retas são paralelas porque isso é um trapézio. Isso aqui é 60. Posso dizer que aqui é 60, porque são ângulos alternos internos. E agora, para fechar, de novo, ó. Retas paralelas num trapézio. Se aqui é 60, aqui também é 60, porque eles são ângulos correspondentes. Alternos internos correspondentes. Então eu tenho um arco de 30 numa circunferência de 40 centímetros. Um arco de 60 numa circunferência de raio 20 e um arco de 60 numa circunferência de raio 10. 3 regra de 3 ou usa a cabeça. 60 graus é a sexta parte de um círculo. Então se eu chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3, o comprimento 1 é a sexta parte do comprimento todo. 2π vezes 10, que é o raio pequenininho,
dividido por 6. Comprimento 2. 2π, o raio é 20, dividido por 6, sexta parte, 60 graus também. E comprimento 3, agora é 30 graus só. Se 60 é a sexta parte, 30 graus, eu divido em 12. 2π vezes 40, dividido em 12. Senão você fica fazendo 3 regras de 3 lá, né? 360 graus, 2πr, 30 graus, x. Tirando aqui, ó, vai dar... Vou deixar 20π sobre 6 mesmo. Aqui eu vou deixar 40π sobre 6. E aqui só que eu vou simplificar para deixar aqui 6. 40π sobre 6. Tudo π sobre 6. A soma dá 100π sobre 6. Simplifico por 2. 50π sobre 3. Alternativa A. Não é bonito, gente? É lindo. Por isso aqui começa, tá, gente? A matéria em si. Se a gente for levar a ferro e fogo, o que importa aqui, matematicamente e estruturalmente, na matemática. Conversão de graus para radianos, entender o que é radiano, se localizar por radiano, os principais arcos, localização na circunferência. Isso é a matemática. Só que na hora de você fazer exercício, você viu os dois que a gente fez? Em nenhum momento eu fiquei pedindo radiano para você. Mas eu pedi comprimento de arco, medida de ângulo. Então tem exercício aí que você vai ter que usar bastante sua capacidade de visualização. São lindos, depois que a gente enxerga. Então nessas horas a gente fala, é uma matéria que você vai gastar bastante tempo para fazer exercício. Não é imediata, a não ser aqueles bobinhos que ele manda converter em graus. Certo? Sara, passou da hora. Um abraço. Um beijo, tudo de bom para vocês. Tchau, Shigeru. Tchau, tchau, bem. Tchau. Ô, Gustavo.